nos trazeres à tua casa de oração uma vez mais. Entregamos essa sessão nas tuas mãos. Pedimos que nos conduzas por meio do teu Espírito e que não nos deixes sair desse lugar, Senhor, da mesma forma que viemos. Esse é o nosso pedido e a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Amém. Tome seu assento bem breve. Só para um minuto de ministração da palavra e em seguida vamos logo orar. Como não está muito cheia a sala e também devido à hora, comunicação e imagem, se for para baixar um pouquinho mais, ou se calhar diminuir só os graves, né, do meu microfone para não fazer muito e não impedir que os cães do vizinho durmam. Amém? Bem rápido, abra a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo de número 9. Daniel, capítulo de número 9. Quem já achou, diga amém. Daniel, capítulo de número 9. Vamos começar do versículo de número 1 mesmo, amém? Daniel, capítulo de número 9. No versículo de número 1 diz assim. Já todo mundo está lá? Diz assim a palavra do Senhor. No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, aliás, era de 70 anos. E eu dirigi o quê? O meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Alguém tem uma versão diferente da minha? Pelos vistos não, né? Tem? O versículo 3, o que é que diz? Versículo 3. Aham. Ok. Então veja aí, eu quero aqui hoje falar sobre um dos propósitos do jejum. Nós vamos ao longo da semana falando de alguns propósitos de jejum. Amanhã não, já é hoje, né? Hoje na sessão das 12 e na sessão das 20, se calhar por termos um pouco mais de tempo também vamos começar a entrar um pouco mais na visão. Mas o que nós queremos que a igreja capte, perceba, é que todo jejum ele tem um propósito. E o porquê que é importante jejuar, inclusive eu recomendo sempre ao povo que jejue mesmo que a igreja não esteja a jejuar. Por exemplo, nesse momento, eu por um pouco ia ficar, mas vou dizer, mas por que eu vou ficar se eu já estou nessa jornada há algum tempo? Na verdade, eu já estou com um jejum aberto há algum tempo, então mais 21 dias não vão ser muito assustador, não será muito assustador. Mas há pessoas que nessa fase, e quem for honesto estiver aqui vai levantar a mão, que ouviu 21 dias de jejum ficou assustado. Ficou, meu Deus, 21 dias, vou aguentar. Vamos, uma pessoa honesta. Quem mais é honesto? Pastor, mais uma pessoa honesta. É o seu primeiro 21 dias? Irmã Suana, vai ser o seu primeiro 21? Também vai ser o seu primeiro 21? Ok, então é normal. Lá atrás também mais uma pessoa honesta. E é assustador quando efetivamente são jejuns de longos períodos. Mas você vai ver que nas nossas igrejas é muito comum jejuarmos 40 dias, 70 dias. Eu, a partilhar aqui convosco, nós estamos em janeiro agora, eu já estou em jejum desde setembro, outubro. O irmão Wilson já teve algumas experiências comigo. Pastor, vamos almoçar? Eu, não, está tudo bem. Logo, amanhã. Pastor, vamos almoçar?
Tem uma hora, óbvio, que eu fecho. Não estou desde esse período sem comer e sem beber especificamente. Tem uma hora específica nos dias que eu vou fechando. E a igreja não estava a jejuar. Não coloquei ninguém a jejuar. A igreja não jejua desde que? Fizemos 7 dias, acho que é em novembro ou em outubro. Mas antes da igreja estar em 7 dias, eu já estava a vida a minha jornada. É fundamental, e vocês não têm noção o quão bem isso me tem feito. Uma das coisas, eu em particular, e aqui vou conectar com a história de Daniel, uma das coisas que o jejum me ajuda é afinar o meu profético. Porque quando nós estamos em fases em que os cultos não são muito proféticos, em que os cultos são mais de ministração, mais de ensino, mais de palavra, é como se o nosso motor acabasse fazendo o quê? Esfriar. Amém? Nosso motor acaba congelando. Então, o jejum ajuda a estar sempre ready, sempre on fire, sempre pronto para poder ver e ouvir de Deus. É assim que nesses períodos, Deus em primeira instância começa a ministrar a nós, antes de ministrar, por exemplo, para a igreja. Só que a vantagem para mim como ministro de Deus é que quando eu me coloco nesses períodos longos, eu consigo desenvolver a capacidade para ser um canal de bênção para a vida de quem? Para a vida do povo. Ou seja, há uma dimensão de autoridade e unção que Deus vai me dar para quando eu liberar uma palavra específica para a vida de alguém, essa palavra poder produzir o quê? Resultados. O nosso propósito individual em jejum nunca é virado diretamente para o povo, mas é indiretamente ligado ao povo. Ou seja, é conquistarmos algo que quando ministramos para o povo vai ser um canal de bênção para o povo. Não sei se deu para perceber. Daniel aqui em específico, a Bíblia vai dizer, eu já ministrei aqui várias vezes sobre isso, no livro de Jeremias, Deus, assim como Deus tinha falado a Abraão que o seu povo ficaria 400 anos no cativeiro, com Daniel não foi diferente. Deus revelou ao profeta Daniel que Israel ficaria 70 anos no cativeiro, ficaria preso durante 70 anos. Mas Daniel foi aquele profeta que capturou o espírito da mensagem e, apercebendo-se que esse período estava a chegar, a Bíblia vai dizer que ele colocou-se a fazer o quê? A jejuar. Colocou-se a jejuar, colocou-se a orar, colocou-se a prantear, a clamar, a chorar diante da parte do Senhor, por conta da profecia que ele sabia que tinha um tempo apontado para poder entender de Deus qual seria o caminho, o que é que temos que fazer. Eu já ensinei aqui esse ano, vou falar novamente sobre isso, porque já faz 2 anos que eu não prego sobre isso, sobre como é que eu digo isso, Jesus Cristo? Sobre tipo ou natureza das profecias. Nem toda a profecia, pelo facto de ser verdadeira e ter sido liberado para a sua vida, ela vai acontecer. Há profecias que são condicionadas, é assim que nós temos as profecias na dimensão de Deus, que não importa o que for acontecer, por virem da dimensão de Deus, elas vão acontecer. E nós temos a profecia da dimensão dos homens, que elas estão condicionadas a que façamos algumas coisas para que elas aconteçam. Essa profecia aqui era uma dimensão da dimensão dos homens. Haviam algumas coisas que os homens precisariam fazer para que ela tomasse lugar. Logo, Daniel, entendendo isso por ser profeta, começou a buscar a Deus para descobrir determinadas coisas a respeito da nação. Pastor, o que o pastor quer dizer com isso? Quando nós jejuamos, amados irmãos, uma das vantagens do jejum é a tua sensibilidade espiritual para receber de Deus coisas específicas a respeito da tua vida. Porque no período de jejum é um período que nós priorizamos a santidade. Eu sei, eu sou cristão como vocês. Eu sei que quando estamos em jejum não discutimos no trânsito. Quando estamos em jejum não ofendemos. Quando estamos em jejum não queremos discutir com a mulher, nem com o marido. Quando estamos em jejum, pelo menos quem tem juízo, né? Não queremos ir na desbunda, não queremos beber, não queremos fazer determinadas coisas que a gente sabe, não, isso vai estragar minha comunhão, isso vai estragar minha intimidade. É esse apartar-se do mal, esse apartar-se do pecado, esse vigiar bem as coisas e com a conexão em oração, em meditação, que ativa a nossa sensibilidade para podermos entender de Deus o que Ele especificamente quer conosco ou para nós.
É assim que nesse período, não obstante eu estar aqui ministrando, o nosso principal objetivo e propósito é estreitarmos, ou que cada um de nós possa o quê? Estreitar cada vez mais a sua comunhão com Deus. Nós queremos te tornar o quê? Um profeta para o teu próprio destino. Nós queremos te tornar um profeta para a tua casa. Queremos te tornar um profeta para a tua empresa. Queremos te tornar um profeta na tua universidade. Te tornar um profeta no teu prédio. Te tornar um profeta no teu bairro. Você ser uma voz ungida por Deus para falar para eles, para falar para situações, para falar por circunstâncias, e como consequência da tua intimidade e comunhão com Deus, essas coisas o quê? Acontecerem e se materializarem. Vamos voltar mais uma vez para a mesma passagem. No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração e rogo, jejum e pano de saco e cinza. Ou seja, como é que primeiro Daniel ficou a saber que o período que eles tinham de ficar no cativeiro era de 70 anos? Pelos livros, se posso assim dizer, pelos pergaminhos que contavam, que constavam, aliás, a história narrada por Jeremias. Muitos de nós que estamos aqui, tem coisas que nós já sabemos, que nós somos, que nós temos, que nós carregamos, mas nós não sabemos o que fazer para ativá-las. Ok? Muitos de nós estamos aqui, tem coisas que nós até já lá estamos, mas não conseguimos entender o que fazer para passar para um outro nível. Ou seja, o que Daniel nos queria, a primeira linha aqui passar, é que há coisas que já são evidentes, mas não são assim tão evidentes. Eu me licenciei em Direito, mas não consigo encontrar um trabalho na área. Eu me licenciei em Medicina, mas não consigo encontrar um trabalho na área. Eu já tenho um marido, mas não consigo acertar no relacionamento. As coisas estão completamente deturpadas. Eu tenho útero, mas não consigo fazer filho. Há coisas que nós já sabemos, mas não estão a funcionar, não está a acontecer. Então, o período de jejum é para fazer o quê? Para buscar Deus, para entender aquilo que até parece evidente, mas que não está a fluir. Primeiro. Segundo, o período de jejum, e amanhã eu vou explicar esse segundo ponto com maior profundeza. É assim que se diz, né? Ou profundidade? Profundidade, obrigado. Vocês, português mesmo, falam melhor do que eu. Eu vou explicar esse período com maior profundidade. Mas profundeza não existe em português? Em português, profundeza não existe. Não me façam também já, não me humilhem desse jeito, faz favor. Ao ponto de eu me sentir o pior na língua. Não, profundidade. Falei, Jesus, que português é esse que eu não sei falar? Profundeza existe, não existe? Ok, mas eu não vou estudar, porque vocês estão sempre mais certos do que eu. Com maior profundidade sobre esse detalhe, a segunda razão do jejum é buscar a Deus sobre coisas que nós não conhecemos e não dominamos. O próprio Daniel, por conta do tempo, nós vamos abrir no livro de Daniel, capítulo número 10, que é o que nos dá a base para estabelecermos 21 dias de jejum. Ele teve uma visão, mas não compreendendo a visão, ele buscou Deus pelo desconhecido, para poder entender sobre a sua vida. O que eu quero que nessa fase a gente consiga? Homens e mulheres que até o final do jejum vão dizer: Senhor, pastor, eu não sonhava, mas eu comecei a sonhar feito louco. Eu não tinha visões, mas eu comecei a ter visões feito loucos. Eu tinha dúvidas sobre a minha vida profissional, sobre a minha vida acadêmica, sobre a minha vida sentimental. Eu tinha dúvidas sobre os negócios. Eu tinha situações A, B, C e D. Mas coisas que estavam turvas ficaram nítidas diante dos meus olhos durante esse período de jejum. Por quê? Porque o jejum nos ajuda a entender o que está diante dos nossos olhos confusos. Mas a outra coisa que o jejum faz, ela revela-nos mistérios ocultos e escondidos. Porque a principal coisa que o jejum tem como propósito é o quê? Buscar Deus. Buscar comunhão com Deus. Buscar intimidade com Deus. Veja, no período do jejum é preciso ter tempo na presença de Deus. E quando falo tempo na presença de Deus, eu não me refiro só aqui na igreja. O que é que eu recomendo que você faça?
durante o período que você vai estar em casa, durante o período que você vai estar no serviço, eu falava no culto de manhã, esses 21 dias não ouça música secular. Pastor, eu e o Robertinho somos assim, tá bom, deixa o Robertinho para fevereiro. Não ouve nenhuma música secular. Desliga-te das séries, das Netflix, das novelas, das cispitas, da TLN, a sua paixão, TLN, o seu amor, da Globo, da Record. Desliga-te de tudo que tem a ver com o natural. Amados irmãos, Deus fala. E Ele não fala só para uns. Ele fala para todos que querem ouvir a sua voz. Ouça, e todos os dias Deus está a comunicar alguma coisa. A única coisa que nos falta é que nós não afinamos a frequência para poder captar a voz de Deus. Sabe quando você está no teu carro? Eu não sei se o teu Rolls Royce dá para apanhar rádio. Mas ainda assim eu vou tentar chutar. Nunca andei no teu Rolls Royce, talvez dê. Alguém falou amém? Ok. Quando você está no teu Rolls Royce, às vezes você passa por uma determinada zona, né? Se o rádio estiver desligado ou mal sintonizado, você não está ouvindo nada. Às vezes só tem aquele chiar, né, da rádio. Mas o facto do teu rádio estar a chiar não significa que há algures não há alguma coisa a funcionar ou alguém a falar. O que é que você faz normalmente? No Rolls Royce, não sei se é digital ou se é mesmo o botãozinho de girar. Você nunca me convidou a andar nele. Mas vamos lá. Normalmente o que é que você faz? Ou se o teu carro, o teu Rolls Royce deve ser já digital, tem um scanner aí, um botão que você aperta, pá, e ele começa logo a procurar, ou há um manual, você vai fazendo traca, 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 traca. Daqui a nada, pá, 88.5. Mas antes, quando você estava no 87.7, você não ouvia nada. O facto de no 87.7 não estarmos a ouvir nada, não significa que no 88.5 não estão a transmitir. O problema é que nós não apanhamos a frequência aonde efetivamente alguma coisa está a ser transmitida. E veja, esse período de jejum, de comunhão e de intimidade com Deus ajuda-nos a apanhar a frequência em que Deus vai falar alguma coisa para o teu espírito, para o teu coração, para a tua vida, para o teu destino e alinhar a tua jornada aqui na terra. É assim que mais lá para frente, Daniel não só se colocou em jejum, mas conseguiu entender claramente o que haveria de acontecer. É assim que Daniel capítulo 10, depois de 21 dias, a Bíblia nos fala e nós conhecemos a história que a resposta até veio no primeiro dia. Mas não obstante isso, depois de 21 dias, um outro anjo veio liberar o primeiro anjo e ele acedeu claramente a resposta. Eu profetizo no nome de Jesus Cristo. Nesses 21 dias que você vai se manter firme e conectado com teu Deus, no princípio, no meio e no fim, claramente você vai alcançar e obter respostas da parte do Senhor. Você vai ouvir Deus em sonhos, você vai ouvir Deus em visões, você vai ouvir Deus em profecias, você vai ouvir Deus em revelações, você vai ouvir Deus por meio da administração da sua palavra. A tua sensibilidade espiritual vai ser afinada e você vai entender que Deus está por meio disso, falando para a minha vida, para o meu coração e para o meu destino no nome de Jesus. Alguém me dá um amém? Então veja, o principal propósito do jejum não é o carro, não é o marido, não é a casa, não é nem sequer a cura. O principal propósito do jejum é a intimidade que você vai desenvolver com Deus. E veja aí, como consequência da intimidade que você desenvolve com Deus, você tem a autoridade espiritual para ativar as coisas materiais que você quer provocar. Ok. Jesus, a Bíblia conta-nos que trouxeram a ele um jovem. Que esse jovem, os discípulos já tinham orado pelo menino. Mas o demônio não tinha o quê? Não tinha saído do menino. É assim que Jesus repreendeu os discípulos. Cara, até quando? Onde é que está a vossa fé? Mas não obstante Jesus a repreendê-los, a Bíblia vai dizer que Jesus deu a eles a revelação do que era necessário eles fazerem. O que é que Jesus lhes disse? Existem castas de demônios. Existem tipos de problemas, existem situações e circunstâncias que não se resolvem senão por meio do quê? Do jejum e da oração. Quando Jesus estava a falar isso,
Jesus não estava a dizer que eles tinham que pegar e dizer, esses 7 dias eu vou jejuar, veja aí, para a cura ou para a libertação desse menino lunático. Não era esse o objetivo. O objetivo era, esses 7 dias eu vou tirar mais tempo com Deus. Nesse período que você está a tirar tempo com Deus, você está a desenvolver o poder para o espírito que atormenta o lunático te obedecer. Então, nós efetivamente quando estamos a jejuar, nós não estamos a jejuar para libertação propriamente. Nós estamos a jejuar para desenvolver o poder e a autoridade necessária para provocar a libertação. Porque no caso do menino lunático, vamos ver que na nossa jornada e na nossa caminhada, o que foi o que aconteceu com eles, aquilo era uma situação pontual. Então, Jesus não estava a dizer, tenham que agora deixar a mãe do menino e dizer assim, tá bem, fiquem com o vosso filho, nós os 12, vamos agora para as nossas casas e vamos tirar 7 dias de jejum a favor do menino. Não era isso que Jesus estava a dizer. Não sei se vocês estão a me perceber. Não era isso que Jesus estava a dizer. Te trouxeram o problema e agora pegas no problema e diz assim, tá bom, vamos jejuar e orar para esse caso. Eu não estou a dizer que não se faça isso. Mas naquele caso em concreto, o que Jesus estava a dizer a eles é que tem-vos faltado vida de jejum e vida de oração. Porque se você já tiver sentido no dia a dia vida de jejum e vida de oração, esse espírito que está sobre esse menino já teria vos obedecido há muito tempo. Por quê? Porque o Jesus que lhes falou isso não foi jejuar e orar para o demônio sair. Jesus repreendeu e o demônio fez o quê? Saiu. O vosso amém não saiu aqui. Não sei se vocês perceberam o que eu disse. O que Jesus queria apresentar aos discípulos é que haverão situações no nosso caminho que já precisarão nos encontrar com a energia espiritual necessária para comandar a essas situações e essas situações saírem do nosso caminho. É assim que se experimenta o sobrenatural. O que é o sobrenatural? O sobrenatural é consequência da intimidade e da conexão com Deus. Escuta aí, vamos orar já. Ninguém consegue provocar alguma coisa sobrenatural se não tiver conexão com alguma deidade. Ninguém consegue provocar alguma coisa sobrenatural se não tiver conexão com alguma entidade espiritual. O que habilita os mágicos a fazerem o que fazem? O que habilita os bruxos a fazerem o que fazem? O que habilita os feiticeiros a fazerem o que fazem? Assim que você vai ver homens que voam, palhas que voam, homens que colocam a espada aqui e saem, mas não morrem. O que lhes habilita a nós vermos diante dos nossos olhos aquelas ações sobrenaturais, que não tem nada a ver com o natural, é a conexão com alguma deidade, com algum espírito. O que habilita um profeta a dizer, de acordo com a minha palavra não vai chover, e não chove? O que habilita um profeta a dizer, enquanto houver fome nessa terra, não vai faltar azeite e farinha na tua botija? O que habilita um profeta a dizer, pega um pouco do azeite que você tem e com essa pequena jarra, você vai encher todas as outras jarras que estavam vazias, com uma jarra? O que habilita um profeta a dizer isso e essas coisas efetivamente se tornarem uma realidade? O que habilita um profeta a dizer a uma mulher que a tua madre se abrirá e a madre dela efetivamente se abrir? É a conexão com quem? Com Deus. Ou seja, o sobrenatural é consequência de uma vida alinhada com Deus. Enquanto nós não tivermos uma intimidade sobrenatural com Deus, nós nunca vamos ser um povo a ver e a provocar o sobrenatural facilmente. Mas eu quero profetizar porque eu creio no nome de Jesus. Nesses 21 dias, nós vamos aceder a uma dimensão de experimentar o sobrenatural no nome de Jesus. Alguém me dá um amém e celebra o nome do Senhor Jesus? Isso, coloque-se em pé no nome de Jesus. Então é assim que na jornada para o sobrenatural, a coisa mais importante não é o sobrenatural em si. Na jornada para o sobrenatural, a coisa mais importante é o Deus que nos dará o poder e a autoridade para provocar o sobrenatural. Você vai ver homens e mulheres, aqui na
igreja tivemos vários testemunhos dessa natureza. Em depressão. Alguns que já até chegaram a preparar atos para tirar a própria vida. Mas entraram num período de jejum, foram buscando a presença de Deus. Eu não sou contra a ciência de forma alguma, a gente, graças a Deus, não é ignorante a esse ponto. Mas foram buscando a presença de Deus e daqui a nada os pensamentos suicidas desapareceram. O desejo de morrer desapareceu. A vontade de deixar de viver desapareceu. O que é isso? É algo sobrenatural. Enquanto, vou falar novamente, não tenho nada contra a ciência, mas enquanto alguns precisam de tomar medicamentos para controlar a ansiedade, enquanto alguns precisam de acompanhamento com psicólogo e tudo mais, alguém foi buscar Deus e sobrenaturalmente aquilo que era a ansiedade de tirar a vida desapareceu. O que é isso? É o sobrenatural. Psicólogos são bons, necessários. Senão Deus não daria sabedoria aos homens para serem psicólogos. Medicamentos são necessários, senão Deus não daria sabedoria aos homens para olharem para plantas e entenderem que ali podemos tirar uma fórmula e montar cloroquina, aspirina, ou seja lá qual for o medicamento. Mas quantos de nós fomos por um caminho diferente do caminho habitual? Pessoas, eu conheço N testemunhos de pessoas. Há um testemunho de um jovem que chama muito a minha atenção, que um dado dia ele foi para um determinado lugar pedir uma ajuda e a porta se fechou. Ele na verdade queria uma bolsa numa instituição militar e ele não conseguiu essa bolsa, mas aquele dia ele conta que tinha ali um general. O general por alguma razão disse: não, filho, eu vou te ajudar. O general pagou, veja, o general pagou ininterruptamente os 4 ou 5 anos dele de formação. Quando ele terminou a formação, ele pegou o certificado, o diploma, foi ter com o general: tio, eu terminei, eu vim te agradecer, está aqui, conseguimos. O senhor lhe olhou e disse: quem? Qual tio? Conseguimos o quê? Tio, você é que pagou a minha formação. O senhor disse: eu. Vocês não estão a perceber. O senhor disse: eu não te conheço, jovem. Não, tio, você que pagou a minha formação. Eu vim aqui no ano Y por conta disso. Encontrei-me contigo, viste a minha dor, disseste: me dá conta, eu vou pagar toda a tua formação. E todos os meses a propina estava lá na conta da universidade. O senhor está dizendo: não, irmãos, não estou a contar coisa do Brasil. Aqui em Angola, conheço essa pessoa. A próxima semana, se quiserem, posso lhe trazer para vos apresentar. O general disse: eu não te conheço. Nunca. E não é porque não estava ao lado da mulher e a mulher ia pensar que é um filho de fora. No trabalho do senhor, o senhor trabalha na cidade alta. No trabalho do senhor não tinha ninguém. Não tinha assessor também pode saber, não tem problema. Mas é que não tinha ninguém para. Não, o senhor comportou-se assim porque tinham pessoas, iam pensar que é um filho de fora. E papapá. Não. Era ele e o senhor. O senhor disse: eu não te conheço, meu filho. Eu que paguei isso. Não, você deve estar me confundindo. Mas se eu vou confundir certificado de 4 anos. O que é isso? O sobrenatural é real. Há um pastor brasileiro que fez parte da minha jornada de crescimento. E ele conta que houve uma fase, e no ministério todos vão passar por isso. Mesmo na vida, quando Deus está a lapidar e está a alinhar, você vai passar pelo processo. Não fica assustado quando Deus, pastor, apertou ali e ri. É normal. O teu valor vai aumentar depois de você passar isso. O teu valor vai aumentar depois de você passar isso. As coisas na empresa apertaram, ri só e continua. Daqui a nada o nível de contratos vai ser outro, a faturação vai ser outra. Só ri. Aí o casamento ri. Quando você vê, e na hoje eu estava em casa, eu vi um amigo meu a postar foto da esposa, que a esposa completou mais 1 ano de vida agora no domingo. E eu matava-me de rir, porque aquele amigo meu ia morrer, ele queria tirar a vida, porque na altura ainda noiva, eles noivaram, tiveram um problema, a noiva lhe deixou. O cara estava apanhado de depressão. Imagina uma pessoa gorda, emagreceu sem tomar nada. Não comia, não dormia. O cara toda hora ligar para as pessoas: e se ela não voltar? E se eu? E agora? Veja só, eu já fiz, eu falava só: calma, nesse momento o que você tem que fazer é só ficar calmo, relaxa. Se é tu, ela vai voltar. Irmãos, até nos relacionamentos, quando vocês conseguem vencer a turbulência, o que vem depois é só leite, meu.
I'm telling you. Depois o que vem? Você vira spider. As paredes. Mas vamos entrar em jejum, amém? Ok. Vamos entrar em jejum. Mas eu dizia do pastor que era um mentor para mim na minha jornada. Eu era muito mais novo ainda. Ele conta que nesse culto as coisas estavam apertadíssimas para ele, amados irmãos. Fome, ele está a ministrar, mas ele já sabe que vamos sair daqui, vamos para casa, nem arroz branco vamos conseguir comer. É assim que ele vai chegar em casa. História aprovada no Brasil. Ele diz que ele abriu a porta, porque para entrar para a casa dele tinha um corredor estreito. Abriu o primeiro portão, entrou pelo corredor. Quando ele foi abrir a segunda porta não estava abrindo. Esforçaram a porta. Quando empurraram a porta, comida no meio da sala. Geleira cheia, arroz, frango, peru, tudo ali no meio da sala. Enquanto uns, o que está lhes visitar é gatuno para roubar o plasma. Anjos vieram sobrenaturalmente suprir a necessidade daquele casal. Há um outro testemunho, esse ainda acho que vi com a pastora. Do pastor, ele precisava de um carro. Acho que também deve ter visto com o irmão Wilson esse. Vimos esse juntos também, né? E ele conta que ele disse, não, eu vou buscar esse carro, eu preciso desse carro. Ele provocou, Deus fez um ato de fé, não, eu vou buscar esse carro. É assim que Deus diz, tá bom, vai para aquele lugar. E você vai encontrar a carrinha que você quer. Era uma carrinha, os brasileiros gostam muito de carrinhas. Ele queria uma carrinha. Ele conta que ele chegou na stand, ele disse, eu vim buscar a minha carrinha, o meu pai já pagou. Irmãos, processo passado em nome dele. Não dê o teu RG, RJ, ou sei lá o que é, CNPJ, que é o nosso bilhete de identidade. Ele entregou, ok mesmo, senhor. O atendente foi lá para dentro, organizou os processos, lhe mandou assinar nota de recepção. Senhor, por favor, acompanha-nos. Ele ainda perguntou no atendente, quem pagou? Disse, não, seu pai esteve aqui, como é que ele era? Não, um senhor branco, de cabelo branco veio e pagou a carrinha. Ele disse que o senhor viria buscar. O pastor saiu da igreja, da stand, com a carrinha, amados irmãos, paga sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente. Eu profetizo no nome de Jesus que você vai desenvolver tanta intimidade e comunhão com Deus que o sobrenatural vai fazer parte do teu dia a dia no nome de Jesus Cristo. Sobrenaturalmente. Ele diz que ficou com medo. Depois de um tempo ele começava a controlar. Meu Deus, será que não vai vir o reboque aqui? Será que não vai vir a polícia? Agora eu vou sair na televisão e vão dizer, olha, pastor entrou em stand de automóvel e tomou um automóvel. Há um outro homem de Deus, americano, ele chama-se Henry Fernandes. E eu conheci esse pastor na fase da pandemia e a mensagem dele, até hoje, sempre que eu ouço essa mensagem em particular, eu choro. Porque, para mim, a mensagem, o testemunho desse pastor é uma prova da fidelidade de Deus. Ele conta que, eu já contei 2 testemunhos dele. Um testemunho que eu conto dele, o testemunho de como eles conseguiram o templo. Que um homem apercebeu-se, um homem que ele não conhecia, o homem que veio mal vestido, com um carro estragado, apercebeu-se que ele queria comprar o templo, foram para o templo e o homem transferiu na altura o espaço, custava $3 milhões, algo assim. O homem pagou todo o templo. Um homem que ele não conhecia e nunca tinha visto na vida. Mas como se não bastasse, além desse testemunho, ele conta como é que ele adquiriu a casa dele. Na altura, havia um projeto. Vocês sabem que quando nós compramos projetos na planta, eles são mais baratos, né? Do que quando as casas estão efetivamente já terminadas. Então havia um projeto, ele foi notificado, ele foi com a esposa e tudo mais. E eles queriam a menor casa, porque a casa menor é a casa mais barata. Mas ele não tinha nem dinheiro para pagar a mais cara, nem dinheiro para pagar a mais barata. E ele disse, ele queria pedir a mais barata. Ele falou com a esposa, mas disseram, se quem vai pagar é Deus, por que vamos crer em Deus pelo menor? Vamos crer em Deus pelo maior, pelo melhor. Então eles assinaram a entrada da casa maior, que se não me falha a memória, era uma T4 ou uma T5. Num projeto que estava a nascer, condomínio fechado e papapá.
Depois eles dão-te uma nota, não, minto. Ele tinha que passar um cheque e a empresa ia debitar o valor desse cheque. Fazer o saque do cheque, né? Pegar o cheque, você passa o cheque em nome da empresa. E, aqui muita gente já não conhece o sistema dos cheques, né? Porque já não se usa muito cheque hoje. Mas sabem como é que funcionam os cheques, não é? Ok. Então ele passou o cheque para a empresa. Mas ele estava assinando o cheque para a empresa consciente, amados irmãos, que nessa conta não tem o quê? Nada. Como falam na minha terra, não tem lá dinheiro. Não tem lá dinheiro. Ainda assim ele passou o cheque. Nessa semana, o pastor já nem conseguia mais pregar. Convidou um amigo, disse: olha, temos um culto e papapá e papapá. Convidou um amigo para vir ministrar e fizeram lá o programa. O amigo veio pregar e tal. Um amigo pastor, né? Pregar no culto e papapá. Ele ali sentado com a mamã pastora, e ele conta que na cabeça dele estava a passar: eu vou aparecer nas notícias. Pastor dá como é que é? Um golpe na empresa XYZ. E depois ele conta que naquela cidade ele já era um pastor influente, porque isso é um episódio que já data aí de 90 e poucos, 2000. E nos Estados Unidos é muito normal, como aqui em Angola, por exemplo, em Luanda, por exemplo, todo mundo conhece o pastor Rosário Neto. Digam amém. Todo mundo conhece o pastor Elcio Rangel. Ok, essa amém saiu mais forte. Então nós não podemos fazer algumas coisas, todo mundo sabe quem é o pastor Elcio Rangel, quem é o pastor Rosário Neto. E na altura o nome dele já era conhecido na sociedade, ele já tinha tido algumas influências, ele fazia alguns atos sociais e isso trouxe um boost na imagem dele. E quando você já é um pastor destacado, os teus problemas não é só ir nas quadras e resolver. Vira notícia, a rádio vai falar, a televisão vai fazer cobertura. Então na cabeça desse homem de Deus já estava que amanhã vai sair na televisão. Segunda-feira vai sair na televisão. Ou na terça, que o pastor tentou dar um golpe na empresa, tentou dar um golpe na construtora. O pastor passou um cheque sem fundo. E não sei se vocês sabem, mas isso é crime. Passar, pelo menos lá fora, a realidade é essa. Passar cheque sem fundo para comprar algo, para pagar algo, é crime. Amém? Então ele disse: eu vou ser conduzido à cadeia. No meio do culto, enquanto o homem de Deus pregava, o homem de Deus disse assim: olha, vamos levantar, eu sinto da parte de Deus que vamos levantar, que devemos levantar uma oferta para o pastor da casa. Irmãos, eles começaram a levantar a oferta. Na cabeça do pastor também já estava: não, vocês podem levantar toda a oferta. Ele contando o testemunho. Enquanto levantavam a oferta, ele saiu, foi já no gabinete dele e disse: vocês podem levantar toda a oferta, não vai chegar no valor que eu preciso. Quando fecharam, levantaram a oferta para o pastor, as finanças da igreja juntou todo o valor. Todo o valor. Quando foram para o gabinete dele para avisar: pai, fechamos a oferta, está aqui o valor que se levantou para a oferta. Eu, se não me falha a memória, a casa era 15.500 e qualquer coisa. A pastora lembra-se, né? Era 15.500, 15 mil dólares, 500 e qualquer coisa. Irmãos, vocês não estão a perceber, sem um cêntimo a mais, sem um cêntimo a menos. Imaginemos que a casa era 15 mil dólares, 542. O valor exato que se adquiriu naquele dia foi de 15 mil dólares, 542. Vocês não estão a perceber. Sem um cêntimo a mais, sem um cêntimo a menos. O valor exato que ele precisava para pagar a casa foi o valor exato que se levantou na oferta naquele dia. Que ele próprio, quando foi para a sala dele, estava a dizer: aí vai chegar 5 mil dólares. 5 mil dólares não chega para cobrir a prestação. Mas o sobrenatural se manifestou naquele dia. Veja, o sobrenatural, ele se manifesta como prova de que Deus está contigo. Moisés disse o quê? Nós não vamos para lado nenhum se a tua presença não for conosco. E o que é que Deus fez para Moisés? Disse o quê? Para que você saiba que a minha presença está convosco. Coluna de fogo, coluna de glória, coluna de fogo, fumaça de não sei o que, a nuvem de fumaça, de manhã e de noite andar com ele. E aquilo era o quê? Era o sobrenatural. De tal maneira que a Bíblia vai dizer que eles sabiam que quando a coluna parasse, era para eles pararem. Enquanto nós estamos a ser guiados por GPS, imagina você à noite andar e em cima de ti tem uma nuvem de fogo a te conduzir.
Aqueles sinais lá em cima eram para Moisés e para o povo de Israel o quê? Uma evidência de que Deus estava com eles. Eu profetizo no nome de Jesus. Nesses 21 dias, você vai ter sinais e evidências na tua vida, na tua casa, que Deus está contigo no nome de Jesus Cristo. Alguém me dá um amém no nome de Jesus Cristo? Levanta as tuas mãos. Fecha os teus olhos e agradeça ao Senhor pela mensagem. Fale com Deus, diga: Senhor, obrigado pela mensagem. Obrigado por me permitir estar aqui e participar da abertura desse trabalho. Eu quero te pedir no nome de Jesus, Senhor, que nessa jornada tu possas te revelar a mim. Isso, levanta a tua voz e vai falando com Deus. Peça para Deus se revelar a ti nessa jornada. Peça para Deus falar contigo nessa jornada. Peça para Deus te dar sustento. Peça para Deus te dar força. Peça para Deus te capacitar. Peça para Deus te dar coragem para não desistir. Peça para Deus te dar coragem para não recuar. Peça: Senhor, eu não quero que seja só um jejum, eu quero que seja efetivamente uma experiência sobrenatural. A cada culto, Senhor, que o nível da revelação seja específico e direito para mim. Na minha casa, no meu trabalho, no meu carro, que eu possa ter encontros contigo. Abra os meus olhos espirituais, abra os meus ouvidos espirituais. Revela-te a mim de forma única, revela-te a mim de forma a que eu nunca experimentei. Aumenta o meu apetite espiritual, aumenta a minha sensibilidade espiritual. Meu Pai, que seja uma jornada de restauração, que seja uma jornada de transformação, que seja uma jornada de conexão sobrenatural com a tua presença. Isso, levanta a tua voz e fale com teu Deus. Levante a tua voz e fale com teu Deus. Levante a tua voz e fale com teu Deus. Levante a tua voz e fale com teu Deus. Meu Pai, eu não quero que seja só um jejum. Eu quero ser um agente do sobrenatural. Eu quero ser um agente que vive o sobrenatural, que experimenta o sobrenatural, que provoca o sobrenatural, que tem o sobrenatural palpável, tangível. Levanta a tua voz e fale com Deus. Senhor, essa é a visão que tu destes ao teu servo. Essa é a visão que tu nos deste para essa jornada. E deixaste-nos bem claro que o sobrenatural é consequência de uma conexão profunda contigo. Então, nesses 21 dias, eu quero ter uma conexão profunda contigo. Nesses 21 dias, eu quero ouvir a tua voz por meio de sonhos, visões, revelações. Eu quero que tu te reveles a mim. Eu quero que tu te apresentes a mim. Que a minha sensibilidade espiritual passe para outro nível. Eu quero ter mais fome de ti. Eu quero ter mais sede de ti. Eu quero ter maior apetência pela tua presença. Isso, levanta a tua voz e fale com teu Deus. Que o sobrenatural possa visitar-me de forma incomum. Não há nada mais sobrenatural do que a presença de Deus sobre nós. Não há nada mais sobrenatural do que a glória de Deus sobre nós. Não há nada mais sobrenatural do que a nuvem da glória de Deus sobre a nossa vida. Não há nada mais sobrenatural do que a presença sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Meu Pai, eu não quero andar descoberto. Aquela nuvem que estava com Moisés, ela tem que estar comigo. Ela tem que estar sobre mim. Eu quero poder ver ela. Eu quero poder aceder a ela. Levanta a tua voz e fale com Deus. Senhor, que seja um período de transformação. À medida que eu for acedendo à tua presença, cadeados possam ser quebrados, correntes possam ser quebrados, cadeias possam ser quebradas, vícios possam ser quebrados, limites possam ser quebrados. Que seja uma jornada de transformação. Em nome de Jesus. Amém. Veja a igreja. Vamos voltar a orar. Não há nada mais sobrenatural do que a própria presença de Deus em nós e conosco. Tudo o resto que se provoca é só consequência dessa presença estar conosco. Primeiro. Segundo, nenhum homem que eu conheço na história da Bíblia que acedeu sobrenaturalmente à presença de Deus voltou da mesma forma. Moisés, que nós conhecemos, era um homem sanguinário, nervoso, matou o egípcio por ter pesado a mão sobre um hebreu. O Paulo que nós conhecemos era um homicida, perseguidor da igreja, um homem que fazia o errado, achando que estava correto.
Paulo matava cristãos com prazer. Porque na ótica e na perspectiva dele, o que ele estava a fazer era a coisa que é certa e correta. Até o dia que sobrenaturalmente teve o quê? Um encontro com Jesus. E o caráter dele mudou, a transformação dele foi evidente até para as pessoas que temiam ele. O Paulo, imagina um assassino se tornar o irmão mais doce da igreja. Um assassino se tornar o irmão mais carinhoso da igreja. Paulo era o verdadeiro exemplo do é bom demais para ser verdade. Se tornou o irmão mais querido da igreja. É o irmão Paulo, o que nos matava. Mas isso é o quê? Consequência do sobrenatural, da intimidade e da conexão com Deus. Amados irmãos, nessa jornada, eu sou o primeiro. Vocês sabem, na igreja eu falo sempre que todos são pecadores e o primeiro na fila quem é? Sou eu. Eu sou o primeiro na fila dos pecadores. Nesses 21 dias, ouça, não adianta a perna ficar curada, mas se o coração não está curado. Não adianta o pulmão curar se o caráter não curou. Não adianta o ouvido abrir se a conduta não mudar. Todo homem que acedeu ao sobrenatural, antes de provocar sinais, maravilhas e prodígio, o primeiro sinal, maravilha e prodígio que se viu foi a mudança e a transformação dele. É assim que Moisés, que era um cara que matou, agora estava a lutar com Deus, para Deus não matar. Porque o sobrenatural nos transforma na semelhança de Deus. E se há algo que Deus é, uma das características de Deus é que Deus é o quê? Amor. É assim que os homens que matavam, agora pedem a Deus para não matar. Porque a intimidade com Deus, ela nos muda primeiro. Antes de nós sermos um canal por Deus para mudar os outros. Eu costumo falar aqui na igreja e falo isso nos obreiros. É perigoso. A última reunião que eu tive com os líderes, eu disse, vocês sabem porquê? E os obreiros sabem. Quando eu tenho reunião com os obreiros, eu faço mais ensino e instrução do que impactação espiritual. Tem muito líder que se reúne com seus obreiros e impacta espiritualmente os seus liderados, os seus obreiros, os seus ministros da casa. Mas ouça, dar poder a um homem e a uma mulher despreparada é perigoso. Dar arma para um homem sem treinamento o melhor treinamento da arma não é como manejá-la, é como manejar-te. Como te manejas a ti mesmo. The self-control, o domínio próprio. O domínio próprio. É assim que em tempos eu falava com um militar que trabalha com a minha família. E eu perguntei por que ele não andava mais armado. Ele me disse, eu ia matar uma moça em tempos. Porque a moça me fez isso. Ele disse que a moça la agarrou na farda. E quem é militar sabe. Você se agarra numa farda do militar, liga já para a tua família. O meu tamanho é 42 do caixão. Porque o militar vai te matar. Ele diz que ele entrou na instituição em que a moça estava com a arma já na mão. Você desonrou a pátria. Nos gravataste todos. As coisas que eles falam também. Você engravatou a nação. Ele diz que ele entrou na instituição, desculpa-me da expressão, e ele diz que a moça se borrou toda. Tiveram que vir pessoas à frente dele para ele não matar a moça. Porque a moça lhe agarrou na farda e lhe deu uma chapada. Ele disse, desde aquele dia eu disse, eu vou matar e vou preso. Ele disse, não, a farda já intimida. Então ele deixou de andar armado. Mas isso é sabedoria, porque ele descobriu que ele ainda não tem o controle que ele pensava que tinha. Então, quando você tem arma, a coisa mais importante não é saber como colocar a bala na câmera, como tirar o carregador, como desmontar para limpar e depois... Não, o mais importante não é isso. O mais importante é você ter o controle de saber, eu tenho algo que pode destruir a vida de alguém, mas não vou usar. É perigoso, amados irmãos, dar poder a alguém que não tem domínio próprio. É assim que nos filmes nós às vezes vemos reis que por terem poder, olha, o rei falaram, mas não sei o que, corta a cabeça. Esse era Acabe e Jezabel. Não, quer o terreno dele, não quer dar o terreno, então vamos lhe matar. Ah, quero não sei o que, não quer fazer isso, vamos acabar com ele, porque não tem domínio próprio. E eu disse a eles, eu não faço impactação espiritual nos obreiros e nos líderes, porque essa coisa não é o mais importante. Se você dá tanto poder a um homem, a uma mulher despreparada, você ativou um demônio. Você ativou um instrumento que vai te dar cabo. Vocês já viram filmes? Há um filme do Snake e do não
sei o quê, do preto e do branco, que eles treinam e depois um mata o mestre. Porque o mais importante não é a arte, não é o saber lutar ou lutar bem. É você saber que você pode bater e matar quem você quiser, mas diante deles, olhar para eles e sorrir. Virar as costas e ir embora. A intimidade com Deus, ela não pode nos dar só o poder para provocar a cura e a ressurreição dos homens. Ela tem que trabalhar em nós. Ela tem que nos transformar a nós mesmos. Se a minha boca com o meu marido, com o meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos era de Cabinda Cunene, agora tem que ficar só pelo menos do trabalho. Cazenga também é grande, da Maianga, que é um município pequeno. A intimidade com Deus, veja, a Bíblia vai dizer, e aqui eu depois vou colocar numa outra perspectiva, que muitos maridos pelo trato das suas mulheres se converterão. Mas isso é para dizer o quê? Que as pessoas nos leem para acreditar no nosso Deus. Oh, mas que Deus é esse que você busca? Que ofendes assim? Que na festa, o Deus que você busca, você que bebe mais que todos. Mas na quarta, aleluia, zambe na bomoi, vamos na igreja. Qual igreja? Que te ensina isso? Na do pastor Elcio, não. Que te ensina a beber, de te levarem no cangulo. Porque a princesa Barbie perdeu o controle. O príncipe Ken se desestabilizou. Domingo, mana, é como? Te pego? Me pegas para ir aonde? No inferno? Não, vai sozinho. Me pegar para ir para o inferno, vai sozinho. A coisa mais importante, ouça, dar poder a um homem despreparado é perigoso. Eu ia falar umas coisas aqui, mas são perigosas de falar. Vou preso, filha. É profundo o que eu ia falar. É pesado o que eu ia falar. Mas vou falar uma coisa, não vou falar o que eu ia falar. A sabedoria é a coisa principal. Paulo já foi preso, eu não preciso mais ir. Mas veja, nós vamos orar, esse vai ser o próximo sujeito. Senhor, que não seja só uma jornada de eu aceder a poder ou ao sobrenatural, mas que seja uma jornada de transformação do meu caráter, da minha conduta e da minha personalidade. Isso é para todos, até para mim. Você vai fazer um exercício de introspeção. Não, eu ainda gosto de beber, eu ainda gosto de fumar, eu ainda gosto de pornografia, eu ainda gosto de masturbação. Eu tenho 2, 4, 5 namoradas, tenho 6, 7 namorados. Eu minto, eu sou muito agressivo, eu sou muito explosivo. Você vai fazer uma introspeção. Ninguém é perfeito nessa sala. Ninguém é. É assim que eu disse na turma do batismo da outra vez, quando você vem para o culto, quando nós viemos para o culto, nós temos que colocar na nossa cabeça que toda mensagem que está a ser pregada é para quem? É para nós. Você não pode colocar na tua cabeça, não, essa mensagem não é para mim, é só para eles. Toda mensagem é para nós, por isso é que Deus permitiu que estivéssemos aqui para ouvir ela. Toda mensagem é para nós. Não, eu já casei, isso ali é para esses. Você mesmo no casamento pode cair. Não, essa mensagem não é para mim, eu já passei esse limite. Qual o limite? Enquanto te vês vivo, estamos sujeitos todos a tudo. Então você vai orar, Senhor, que a coisa, veja, a nossa família acredita mais no nosso Deus quando vê que quem se drogava deixou de se drogar. O que vai impactar mais a nossa família não é dizer Deus curou o pâncreas, Deus curou o pulmão, ok, mas Deus curou o teu pulmão, você ainda bebe a torta à direita, fuma a torta à direita. Qual é o impacto desse testemunho para a família? Mas Deus não curou o pulmão ainda. Mas esse que bebia já não bebe, fumava já não fuma, se prostituía já não se prostitui. Deus pode não curar o pulmão, mas há uma evidência de que Deus está na vida dessa pessoa. Porque se o que lhe levava para afogar-se nessas coisas era a doença ainda está ali, mas continua com intimidade com Deus. Isso move mais qualquer pai, qualquer mãe, do que qualquer outra coisa. Aqui na igreja eu estou a vos dizer que tem pessoas que às vezes falam conosco e dizem, não, pastor, obrigado. Fulano mesmo se tornou outra pessoa. Fulano se tornou... As pessoas não estão a falar obrigado porque minha mulher conseguiu emprego, ou porque o meu marido conseguiu finanças. As pessoas dizem obrigado por causa da transformação da pessoa. Quer dizer que até para o ímpio ou para o teu familiar, o mais importante não é que a igreja ou que Deus te permitiu ter um bom carro, mas é o quê? A tua transformação. A tua transformação. É a tua transformação.
Nós vamos orar. Nós somos o espelho que a sociedade olha para ver Deus. Senhor, nesses 21 dias, que não seja só o sobrenatural numa outra perspectiva, que a coisa mais sobrenatural a experimentar seja eu conseguir vencer esse vício, seja a transformação do meu caráter, seja me dá um coração manso, me dá uma língua controlada. A pastora falou hoje de manhã sobre a língua. Me dá uma língua controlada, trabalhar no meu caráter, trabalhar na minha personalidade. Levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos e fale com teu Deus. Levanta a tua voz, fale com teu Deus. Que não seja só uma jornada de ver o sobrenatural. A minha mãe foi curada, o meu irmão foi curado, o meu pai foi curado. Que a coisa mais sobrenatural a acontecer seja a minha transformação. Seja sincero com teu Deus. Senhor, eu ainda luto com a pornografia, eu ainda luto com a masturbação, eu ainda tenho desejos ilícitos, eu ainda tenho pensamentos imorais, eu ainda penso isso, eu ainda luto com aquilo, eu ainda tenho esse desejo. Seja sincero com teu Deus e peça para Ele transformar em ti, Senhor, que a coisa mais sobrenatural acontecer. Eu quero sair desses 21 dias um novo homem, eu quero sair desses 21 dias uma nova mulher, eu quero sair desses 21 dias regenerado, transformado. Senhor, trabalha no meu coração, tira o orgulho, tira a soberba, tira a avareza. Senhor, trabalha na minha língua, ajuda-me a refriar a minha língua. Senhor, trabalha na minha mente. Eu tenho pensamentos imorais, eu tenho desejos imorais que de tempos em tempos me visitam, que de tempos em tempos me cruzam, que de tempos em tempos vão tomando lugar. Meu Pai, que sejam 21 dias da minha transformação plena, que sejam 21 dias da minha transformação total, que sejam 21 dias da minha renovação, que sejam 21 dias, Senhor, do meu alinhamento, Senhor, a Ti sobrenaturalmente. Isso, levanta a tua voz e fale com teu Deus, peça ajuda ao Senhor, seja sincero com teu Deus. Ele é o único que pode nos ajudar, Ele é o único que pode nos mudar, Ele é o único que pode nos sustentar, Ele é o único que pode nos dar o suporte necessário. Fale com teu Deus aí no teu lugar, peça o reforço e a ajuda do Espírito Santo, peça o reforço e ajuda do Espírito Santo, peça o reforço e ajuda do Espírito Santo, peça o reforço e ajuda do Espírito Santo, peça para Ele te capacitar. Eu quero ser um novo homem, eu quero ser uma nova mulher. As coisas que eu fazia eu não quero mais fazer, as coisas que eu praticava eu não quero mais praticar, a forma como eu andava eu não quero mais andar. Que eu possa viver o que está escrito em Romanos, que tudo se faça novo, que tudo se faça novo, que tudo se faça novo. Oh Senhor, que nesse período de jejum uma nova mulher possa surgir, um novo homem possa surgir. Senhor, há coisas em mim que precisam ser mudadas, há coisas em mim que precisam ser transformadas. Eu ainda luto com vícios, me ajuda a não falhar, me ajuda a não cair, me ajuda a não claudicar. Toca no meu coração, toca na minha conduta. Eu sou orgulhoso, eu sou soberbo, eu sou avarento, eu sou teimoso, mas eu quero pedir, Senhor, ajuda-me a ser doce, leve, maleável, transformado. Eu quero ser o livro que a sociedade vai ler, Deus. Eu quero ser a Bíblia que a sociedade vai ler. Eu quero ser o espelho, a tela que vai refletir Deus. Isso, fale com teu Deus. Que seja acima de tudo uma jornada de mudança e de transformação. É o que te pedimos, Senhor. Espírito Santo, visita-nos. Espírito Santo, molda-nos. Espírito Santo, muda-nos. Espírito Santo, transforma-nos. Espírito Santo, renova-nos. Nós somos falhos, nós somos imperfeitos, nós somos pecadores, mas viemos diante da Tua presença, porque queremos nos tornar em vasos novos, vasos de honra, vasos de honra, vasos para o Teu louvor, vasos de honra, vasos para o Teu louvor, vasos de honra, vasos para o Teu louvor. Lama recia lama cabalama.
Thank you, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Levanta as tuas mãos. Senhor, nós queremos entregar em uma só fé esses 21 dias de jejum nas tuas mãos. Pai, nós queremos te pedir em nome de Jesus que seja uma experiência única. Que seja uma experiência única. Que seja uma experiência única. Fala conosco. Revela-te a nós. Apresenta-te a nós. Senhor, como igreja queremos te pedir, leva-nos a um outro nível e a uma outra dimensão. Coloca um azeite fresco e novo sobre as nossas cabeças. Senhor, nós estamos no princípio do ano e esse é o nosso propósito, começar o ano em sacrifício. Senhor, assim como na agenda dos homens houve um renovado do ano, nós queremos te pedir que espiritualmente por meio dessa jornada haja um renovo na nossa vida espiritual. Haja um renovo na nossa intimidade, haja um renovo no nosso destino, no nosso propósito, na nossa jornada e caminhada na terra. Espírito Santo de Deus, revela-te a nós como nunca antes. Senhor, homens e mulheres possam ser batizados pelo teu Espírito. Línguas de fogo possam ser renovadas e ministradas. Os olhos espirituais possam se abrir. Os ouvidos espirituais possam se abrir. Coloca colírios nos nossos olhos para nitidamente vermos. Limpa os nossos ouvidos para claramente ouvirmos a tua voz. Abra a nossa mente e o nosso espírito para sonharmos e termos visões e nos lembrarmos de tudo que o Senhor nos ministra. Senhor, nos dê não só a capacidade de lembrar, mas a capacidade de entender, interpretar e obedecer a voz e os indicativos de Deus para as nossas vidas. Senhor, essa é uma jornada em que nós estamos vindo diante da tua presença porque queremos mais de ti. Não queremos ser o mesmo povo, não queremos ser as mesmas pessoas, não queremos ser a mesma igreja. Meu Pai, que possamos aceder a uma nova dimensão, um manto novo caia sobre nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Receba e consagramos a ti o nosso jejum. Nos dê força, nos dê sustento, nos dê disciplina, ajuda-nos a fugir da distração e da aparência do mal. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. E a igreja que crê, diga amém, celebra o nome do Senhor Jesus bem forte. Aleluia. Celebra o nome de Jesus bem forte. Aleluia. Está feito no nome de Jesus, amém. Bem rápido para fecharmos. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta. Vamos semear no altar do Senhor para podermos encerrar o nosso culto. Não se esqueça, por favor, durante o dia, fuja da distração. Fuja da distração. Não tem nada para fazer, tem sempre alguma coisa para fazer. Medite nas Escrituras. Nós estabelecemos um propósito. Essa semana vamos estar a estudar o livro de Provérbios. Dá perfeitamente uma média de 5 a 6 capítulos por dia. A quem consegue mais, bem organizado. A quem consegue mais. Vamos estar a estudar o livro de Provérbios, porque o nosso objetivo é o de começarmos o ano em sabedoria, amém? A Bíblia diz que a sabedoria é a coisa principal. Se não nos faltar em sabedoria, se não nos faltar, aliás, sabedoria, certamente não nos faltarão resultados. Amém? E a coisa mais sábia é andar com Deus, é alinharmos-nos a Deus em nome de Jesus Cristo, amém? No serviço, no carro, ouça louvor, ouça pregações, vai para o nosso canal do YouTube, ouça uma e outra pregação, encha o teu espírito, se desligue de tudo que vai te desligar de Deus, de tudo que poderá ser distração. Agora, tem a sabedoria, pessoas que trabalham em ambientes partilhados, por exemplo, e às vezes o colega meteu uma música, você não vai pedir para desligar o rádio, né? Baixa o som, compra também o teu escutador, faz alguma coisa, mas não queira levar a igreja para o teu trabalho. Agora, se você é autônomo na tua casa, você pode ditar regras, mas no teu trabalho, em lugares partilhados, não queira levar a igreja lá para não pensarem que nós somos fanáticos e estamos a invadir o espaço dos outros, amém? Mas o que estiver ao teu alcance para fazer, para se desligar das coisas naturais e carnais, faça no nome de Jesus e o Senhor vai visitar a tua vida no nome de Jesus Cristo, amém? 12 horas vamos estar aqui e 18 horas vamos estar aqui também para entrarmos para o coração do nosso jejum, e eu creio que vai ser uma jornada extraordinária. Amém? Você que tem o seu dízimo, sinta-se livre, a sua oferta, deposite no altar do Senhor, que Deus em Cristo lhe acrescente transbordantemente, em nome de Jesus Cristo. Isso venha correndo. Quarta-feira, pelo menos até o momento ainda se mantém, se o Senhor nos permitir, vai ser o que faremos.
Vamos fazer um culto profético nessa quarta-feira, em que nós vamos estar ativando a nossa entrada efetiva para a nossa terra que mana leite e que mana mel, em nome de Jesus Cristo. E eu acredito que eu e você vamos aceder a essa terra e o nome do Senhor vai ser sobrenaturalmente glorificado em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Durante essa jornada eu recomendo também que, se você puder, convide alguém, convide pessoas, convide amigos, pessoas que estão